Essa é uma aula que faltou. Bem rapidinho, gente. Me aguardem aí. Vocês estão por aí? Tá bom o áudio? Abertei o áudio do vídeo também, tá bom? Só pra gente... Encaminhei aqui o áudio. O vídeo, melhor dizendo, né? Bom, se estiverem aí, dá um amém. Nós vamos iniciar uma aula. Essa aula é uma aula de hermenêutica, é a 6ª aula. Lembrando que as aulas que você assistiu estava gravada e agora a gente retorna aí com essa aula porque faltou uma parte final e eu me propus aí então a gravar essa última aula para vocês, tá bom? Então vocês que estão aí, já estão online aí, seja muito bem-vindo. Quem entrar depois, também seja muito bem-vindo. Nós vamos deixar essa aula, obviamente que ela fica gravada, como vocês já sabem. O Instituto anexa também, quem faz parte do Instituto. Se você não faz, eu quero te convidar a estudar teologia conosco, no curso livre, básico em teologia. Tem muita gente já que aderiu, está cursando. Estamos terminando mais uma turma. Então fique com a gente aí, ligado. Que hoje nós temos mais uma aula magna aí. Vamos orar, como é nosso hábito aqui. Vamos fazer uma oração. Sempre com vocês aqui. Estamos juntos. Vou mandar aqui um comentário. Vamos orar então para dar início à nossa aula. Pai, te dou graças. Obrigado pela oportunidade. O Senhor nos concede estar mais uma vez com os teus filhos. Vamos estudar a tua palavra nesse curso de teologia. Pedimos que o Senhor nos dê iluminação, nos dê clareza, nos instrua nesta tarde, Senhor. Os que estão aqui agora, os que passarão por aqui, que o Senhor abençoe com toda a sorte de bênção, Pai. Fica conosco, em nome de Jesus. Amém. Estou no serviço e vou assistir mais tarde. Abraço, meu pastor. Ok, se alguém tiver mais ao vivo aí, pode estar com a gente. Nós vamos, então, dar sequência. Laudislau Rodrigues, seja bem-vindo, viu? Antes de entrar no tema, tem uma pergunta, às vezes as pessoas têm dificuldade de... nós vamos dar continuidade no item 5.4, tá? Porque para no 5.3 e nós vamos dar início, então, o que deve se levar em conta a intenção do autor. É exatamente onde parou, na parte final, vocês viram a origem da hermenêutica. São 5 vídeos, né, que já foram feitos aí, estavam gravados. Era o material do Clube de Líderes. Então, a origem da hermenêutica, a diferença entre hermenêutica e exegese e a divisão da hermenêutica, né? A história da hermenêutica cristã, a possibilidade de compreender as escrituras, vocês já viram também. As regras fundamentais para interpretar as escrituras, que é o ponto 5, né? A escritura interpreta as escrituras, uma das regras. O paralelo de palavras, paralelo de ideias, o paralelo de ensinos gerais, paralelos aplicados à linguagem figurada. Depois, o 5.2, que deve-se tomar o texto em seu sentido literal, foi o primeiro ponto. Deve-se analisar o texto em todo o seu contexto, 5.3. E o 5.4, que vai ser a nossa aula de hoje, daqui para frente, deve-se levar em conta a intenção do autor. É aí que eu estou começando, página 35, tá bom? Só para vocês localizarem aí, onde a gente vai começar o estudo de hoje. E antes eu queria fazer só uma coisa bem simples, mas
às vezes eu vejo as pessoas me perguntam a diferença entre hermenêutica e exegese, né? Então, vou fazer uma ilustração bem simples aqui, tá bom? Só para vocês entenderem essa dinâmica. Eu tenho essa caixa de ferramenta aqui, imagina essa caixa de ferramenta. Essa é uma caixa de ferramenta, tá bom? E aí, dentro dessa caixa de ferramenta, obviamente, eu vou ter aqui as ferramentas, tá bom? Nesse caso aqui eu tenho, então, as ferramentas, tá? Só para vocês verem. Então, só para a gente ter uma definição simples, mas que dá muita... vai ajudá-los quando alguém perguntar exatamente essa diferença, tá bom, gente? Entre a homilética, a hermenêutica e a exegese. Então, eu tenho, só para vocês ficarem cientes, eu tenho uma caixa de ferramentas, eu tenho uma caixa de ferramentas. Essa caixa de ferramentas é a hermenêutica, ok? Então, é o que eu vou usar, essa caixa de ferramenta, é o que eu vou usar para interpretar os textos. E dentro dessa caixa de ferramenta, eu tenho as ferramentas, literalmente. Então, cada peça dessa, cada ferramenta dessa, eu vou utilizar essa caixa de ferramenta para mexer com aquele instrumento. Então, só para vocês entenderem essa diferença básica. A hermenêutica é a caixa de ferramenta. A exegese é eu usando essa caixa de ferramentas para poder interpretar o texto. Simples. Mas eu acho que vai deixar claro para vocês essa diferença básica entre a hermenêutica e a exegese, que é o que você faz com os textos. Eu preciso pegar esse texto e aí, para interpretar esse texto, eu vou pegar essas ferramentas. Então, para utilizar, para interpretar melhor esse texto. Por que eu estou dizendo isso? Porque a hermenêutica ela é exatamente essa caixa de ferramenta que eu uso para interpretar os textos. Tá? Então, é só uma síntese dessa aula, porque vocês já viram isso lá no começo. Lá no início, na aula 1, vocês têm isso, a diferença entre hermenêutica e exegese. Lógico, uma linguagem mais técnica, mas hoje eu fiquei inspirado aqui para trazer para vocês essa ilustração simples, mas que vai ajudar vocês a entenderem quando vocês forem estudar o texto. Então, você vai pegar a sua Bíblia, por exemplo, e aí você tem um texto lá de Mateus, tá? Mateus capítulo 5, Sermão do Monte. Vai até o 7 final, né? 5, 6, 7. Então, você vai pegar a sua caixa de ferramentas, que são essas coisas que você aprendeu, essas ferramentas que você aprendeu na hermenêutica, para interpretar. Texto interpreta o texto, o paralelo, então, enfim. Tá bom, gente? Vamos para a nossa aula, então? Deus abençoe vocês. Seja bem-vindo, Gisele, vocês que estão aí. Já está no grupo lá o link para a gente ir junto aqui na nossa aula hoje. Está incrível essa aula. E eu pretendo terminar. É uma aula que vai anexar o conteúdo que vocês já têm, é a parte final do livro de vocês. Lembrando que esse vídeo é auxiliar. Esse vídeo não é o primeiro material que vocês têm. O material de vocês é o livro que vocês têm acesso aí, tá bom? Aqui, esse material visa apenas ajudá-los, auxiliá-los e trazer um conteúdo a mais para você. Então, esse 5.4, que é o ponto que deve se levar em conta a intenção do autor, a gente precisa pensar que toda a passagem bíblica ela possui um significado objetivo pretendido pelo autor. O autor tem algo objetivo que ele quer dizer. E a tarefa do intérprete é descobrir esse significado. E esse princípio parece bastante claro, parece visível, né? Comum, mas levanta algumas questões que precisam ser desenvolvidas. Primeiramente, quem é o autor e como descobrir sua intenção? Primeira pergunta que eu preciso fazer. Mesmo quando sabemos o nome do autor humano, por exemplo, como Moisés, Paulo, Davi, né, vamos dar exemplo aqui, não temos acesso direto a ele, percebe? Nós não podemos perguntar a Paulo, por exemplo, se ele referia aos cristãos, ao não cristão, quando ele descreveu uma pessoa
que não quer fazer o que Deus deseja. Por exemplo, lá em Romanos capítulo 7, versículo 21 a 25. Nós podemos apenas responder a tais questões nos colocando aí no período em que o autor escreveu e buscando aí compreender sua intenção ao tratar de determinado assunto. Ok? Uma segunda questão também diz respeito aí ao caráter único da Bíblia como palavra de Deus. Então, conforme afirma aí o apóstolo Pedro, abre aspas, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus movido pelo Espírito Santo, fecha aspas. Está lá em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21. Então, Deus é o autor supremo da Bíblia. E dependendo de como compreendemos essa verdade, surgem então aí implicações importantes. Vamos ver então um outro exemplo aqui no livro de Oséias. Tá? Vejamos aqui outro exemplo no livro de Oséias. Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. Oséias capítulo 11, versículo 1. Quem é o autor dessa passagem? Segundo o primeiro versículo do livro, trata-se aqui do profeta Oséias. Mas como saber aqui qual era a sua intenção ao descrever essas palavras? Nós sabemos, por exemplo, aproximadamente aí a época em que viveu, nós temos esse conhecimento. Além disso, o contexto mais amplo do livro, ele nos fornece também uma ideia mais clara sobre o que ele quer dizer. Então nós temos aqui o contexto e nós temos o tempo em que isso foi escrito. Então, ao estudarmos esse texto dentro do livro, como um todo aí, nós vamos perceber que Oséias se refere à libertação de Israel descrita no Êxodo. Mais adiante, ao lermos aí Mateus capítulo 2, em versículo 15, nós vemos que o evangelista ele aplica Oséias capítulo 11, versículo 1 a Jesus, o menino que retorna do Egito à Judéia. E essa aplicação não parece ser a intenção direta de Oséias. Contudo, importante dizer isso, aqui nos lembramos de que o significado do texto também reside na intenção de Deus, seu autor supremo. Então, quando lemos essa passagem à luz de todo o contexto bíblico, nós vamos perceber que Deus ele traça uma analogia profética. Observe, Israel, que é o filho de Deus liberto do Egito, se relaciona com Jesus, que é o filho de Deus vindo do Egito. E esse modelo percorre todo o evangelho de Mateus. Olha a importância de você entender isso aqui. Esse princípio, portanto, aqui, reconhece que existe um significado no texto. Trata-se, então, de um ponto essencial aqui em nossa era de relativismo. Por que eu estou dizendo isso? Porque qual é a intenção do autor? Eu não posso, hoje nós vivemos numa época de relativismo, eu não posso relativizar isso. Esse ponto aqui é muito importante, o significado do texto. Um ponto essencial na nossa era hoje. E muitos intérpretes modernos, eles sugerem que a Bíblia não estabelece significado fixo e que nós podemos atribuir a ela qualquer sentido que desejarmos. Contudo, ao interpretarmos a Bíblia aqui, nós buscamos compreender aquilo que o autor quis comunicar originalmente aqui e não impor nosso próprio significado ao texto. Isso aqui é importante. Qual a intenção do autor, o que ele quis comunicar, não o que eu penso, não o que eu acho, porque aí você vai trazer de uma forma relativa essa ação do autor. Então, quando a interpretação do leitor entra em conflito com a intenção do autor, essa interpretação é considerada equivocada. Os textos antigos não surgiram de forma espontânea na história, nem brotaram milagrosamente de árvore aqui, papiros ou pergaminhos aí. Alguém, em algum tempo e lugar, decidiu escrevê-los, né, com o propósito aí de transmitir uma mensagem
e pessoas que o lessem também. Uma mensagem a quem o lesse. Caso contrário, jamais teríamos existido aí. Pessoas lúcidas desejaram, então, expressar algo com significado real e também inteligível, fácil para que tivesse entendimento. Ainda que tenha sido aí redigido com símbolo linguístico da sua época, que é no caso aí o hebraico, o aramaico, o grego, até mesmo o latino, os textos, eles possuem um significado que não se altera. A linguagem pode ser diferente, símbolos, mas eles foram escritos de uma forma aí que o texto não pode ser alterado. Eles foram escritos no passado, fazem parte dele, mas isso não modifica o que o autor quis expressar e nem os eventos dos quais os textos aí se basearam. O que um autor do passado, como Paulo, por exemplo, quis dizer, conscientemente também, pode implicar elementos dos quais ele não tinha plena consciência. E essas implicações, elas fazem parte do significado do texto. Quando o apóstolo Paulo escreveu à igreja de Éfeso, observe em Efésios 5,18, não vos embriagueis com vinho, ele estava ciente de que os cristãos não deveriam embriagar-se com bebida alcoólica. Entretanto, aqui, essa instrução ela tem implicação que vão além da substância mencionada. Paulo trata de um princípio aqui, não perder o domínio próprio sob influência de substâncias embriagantes. Assim, embora ele não estivesse pensando diretamente em cerveja, uísque, rum, vodka, cachaça, né? Certamente incluiria essas bebidas. E ninguém em Éfeso aqui pensaria, Paulo proíbe embriagar-se com vinho, mas não com cerveja. Esse pensamento não estava na cabeça deles. O princípio transmitido aqui no texto abrange essas possibilidades sem contrariar o significado original, apesar de ele usar só a expressão vinho aí. Então, o objetivo da interpretação bíblica não é apenas identificar aqui o pensamento consciente do autor, mas é também compreender o princípio ou a essência do significado que ele desejava transmitir. Se Paulo realmente proíbe em Efésios 5,18 que se perca o controle do sentido por influência de vinho, estaria também advertido contra o uso abusivo de narcóticos? A pergunta. Outras passagens das Escrituras claramente proíbem isso, mas esse versículo específico, se entendermos aqui o mandamento como um princípio, não contamine o corpo com substância que anula o domínio próprio, então o uso de narcótico também está incluído na advertência. E se perguntássemos aqui ao apóstolo, é provável que ele dissesse, não pensei especificamente em narcóticos, mas foi exatamente esse tipo de coisa que eu me referi. Entende, gente? Então o fato é que todo o texto bíblico possui implicações e significados que, embora não estejam todos plenamente conscientes ao autor humano, eles encaixam-se no significado pretendido, que ele ou seja, que ele tem intenção, que ele pretendia. E com frequência aí, a maior preocupação na interpretação da Escritura está em descobrir corretamente as verdadeiras implicações do sentido original do autor. Em suma, a intenção do autor, o que ele quer dizer, o que ele ia falar, é muito importante. Vocês estão aí? Tem alguém ao vivo aí? Se tiver alguém ao vivo aí, fala com a gente. É um tema importante, vocês estão privilegiados ter hermenêutica na teologia básica. Geralmente não tem essa matéria. Nós falamos sobre levar em conta o estilo literário, a intenção do autor, melhor dizendo, e vou falar agora sobre o estilo literário. Nós temos que levar em conta, ou seja, ao estudar o texto sagrado, eu preciso levar em conta a intenção do autor, o que é que ele quer dizer. Foi isso que a gente falou agora. Mas eu preciso também levar em conta o estilo literário. E a Bíblia apresenta aí uma riqueza infindável de estilos literários. À medida, por exemplo, que lemos Gênesis, a gente vai lendo Gênesis. Deixa eu me organizar aqui. À medida que a gente vai lendo de Gênesis a Apocalipse, nós encontramos diversos gêneros aí. Histórias, leis, poesias, literatura sapiencial, profecia, evangelho, epístolas e literaturas também apocalíptica. Então, quando
conhecemos o estilo, o gênero do texto que estamos lendo, podemos então compreendê-lo com mais precisão. Nós lemos uma narrativa de maneira diferente de uma poesia, por exemplo. Então, gêneros distintos evocam expectativas e estratégias de interpretação também distintas. O gênero é um conceito essencial para uma leitura adequada das Escrituras, razão pela qual aí esse estudo ele dedica aí os seus capítulos seguintes à exploração dos principais estilos da literatura bíblica aí que nós vamos ver agora. Em ordem, nós vamos analisar como devem ser interpretadas as narrativas, as leis, os livros sapienciais, poéticos, as profecias, literaturas apocalípticas, os evangelhos, as parábolas e essas epístolas também. Então, cada estilo à sua maneira conduz-nos aqui ao encontro real, verdadeiro com Jesus. Então, a gente precisa entender isso aqui. A gente deve se levar em conta a Bíblia como um todo. É um outro princípio que a gente precisa entender. Jamais nós devemos ler passagens isoladas sem considerar o contexto global das Escrituras. Não dá para pegar um texto isolado e criar uma doutrina ali. Eu sempre digo, quando falo sobre isso, que se você tiver 50 versículos sobre um tema, mas se você tiver que corrobore, e se tiver um verso que contradiz aquilo ali, toda a teologia está perdida nesse sentido. Então, todo texto tem que ter uma harmonia, eles precisam estar ligados. Por exemplo, alguém ensinou que existia uma geração pré-adâmica, que existia, por exemplo, antes de Adão, pessoas. E aí, que foi criado alguém antes de Adão. Aí, quando você lê Coríntios, por exemplo, você vai ver que o texto diz Adão, o primeiro homem. Então, o texto diz Adão foi o primeiro homem criado. Homem. Então, você não pode ler isolado o texto. Tem que ler à luz de todo o contexto, de todas as Escrituras. Apesar de muitos autores humanos terem contribuído para a redação da Bíblia, Deus é o seu autor supremo. Essa é a verdade. Assim, embora seja uma analogia composta por diversos livros, a Bíblia também é um livro único e ela contém muitas histórias, mas todas elas colaboram para uma única narrativa. Entenda-se isso. E, consequentemente, aí, nós devemos, então, interpretar cada passagem, ou mesmo cada livro aí, bíblico, à luz do corpo de ensino da doutrina que emerge a história completa dessa revelação progressiva das Escrituras. E esse princípio possui implicações aí extremamente importantes. Primeiro, não se deve fundamentar doutrinas ou ensinos morais em textos obscuros, textos que não são claros. As ideias mais relevantes da Bíblia elas são repetidas em diversos trechos. Quando, por exemplo, uma passagem parece ensinar algo incerto ou que é questionável, e não há outras que confirmem essa ideia, ela não deve ser tomada como base doutrinária. Tá bom? Isso aqui é muito profundo. Segundo, se uma passagem parece ensinar algo, mas outra passagem ensina algo com mais clareza, nós devemos interpretar a passagem obscura à luz daquela que é mais evidente. Ou seja, nós podemos determinar o significado de um verso difícil considerando o ensino claro de toda a Escritura. E para compreender o consenso bíblico, é necessário estudar os temas, as analogias que percorrem as Escrituras de Gênesis e Apocalipse. Né? E ao lermos qualquer texto bíblico, nós vamos compreender, então, o seu lugar no desenvolvimento da história da salvação. Ler as Escrituras à luz de toda a mensagem bíblica, o consenso divino completo, não apenas previne aí erros de interpretação, como também nos proporciona aí uma compreensão mais profunda da palavra de Deus. Então, além do autor, além da questão literária, nós devemos levar em conta também o contexto histórico, intenção do autor,
o estilo literário e também a Bíblia como um todo, como eu disse, e também o contexto histórico. Vai falar um texto. Eu preciso conhecer o contexto histórico. As mulheres não falem na igreja, precisam interpretar isso. Jeremias, capítulo 1. Eu vou falar sobre esse profeta de Deus. Eu preciso conhecer o contexto histórico, os dias de Josias. Para quem que esse profeta está profetizando? Está profetizando em Israel ou está profetizando em Judá? Aonde está Ezequiel? Ele está profetizando no cativeiro? Está em Jerusalém? O contexto histórico, eles estão na Babilônia, por que foram levados? Boa tarde, pastor Abraão. Deus abençoe. Flávia, Daniel Barro, meu amigo. Eita glória. Vamos lá. Essa aula é aula complementar, tá, gente? Vocês receberam aqueles vídeos, 5 aulas. Essa é a 6ª aula para a gente concluir o livro aqui. Hoje eu quero completar até o final do livro aqui. É uma aula que faltou e eu estou hoje aproveitando aqui um tempo nosso para dedicar a vocês e gravar essa aula, tá bom? A parte final aí do nosso livro. Estou falando agora sobre você deve levar em conta o contexto histórico, porque a Bíblia foi feita em um tempo, em uma cultura. Olha, o tempo que ela foi escrita, a cultura muito diferente da nossa. Então, para descobrir o significado das palavras de determinado autor, é necessário aprender a ler como se fôssemos contemporâneos dele. E como que a gente faz isso? A maioria de nós recorre a comentários bíblicos e a outras ferramentas auxiliares. Esses materiais, eles podem nos oferecer uma compreensão mais profunda do pano de fundo cultural, histórico dos escritos sagrados. Por exemplo, a Bíblia descreve com frequência aí o Senhor cavalgando sobre as nuvens, lá do Salmo 18, e o verso 7 a 15, também o Salmo 104, verso 3, Naum, capítulo 1, versículo 3, o Senhor é cavalgando sobre as nuvens. Certos comentários revelam que os povos vizinhos de Israel, especialmente os adoradores de Baal, retratavam esse Deus como alguém que cavalgava uma carruagem rumo à batalha. Então, ao analisarmos a imagem bíblica sobre a ótica aqui do Antigo Oriente Próximo, nós entendemos que a nuvem de Deus é essa carruagem com a qual ele entra no combate. Vocês estão aí? Veja a importância de você entender essa questão. Alguns comentários trazem isso. Então, no Novo Testamento, Jesus também se utiliza dessa imagem de cavaleiro das nuvens, em Mateus capítulo 24, versículo 30, Apocalipse 1, 7. E com isso, nós percebemos aqui que não se trata de uma nuvem branca e suave, mas de uma nuvem de tempestade, da qual ele se utiliza para realizar um juízo. E dessa forma, então, a figura apresentada no Antigo Testamento chamava os israelitas que haviam se voltado para esse culto a Baal ao arrependimento e adoração verdadeira ao cavaleiro das nuvens, o Senhor, o Criador dos céus e da terra. E quanto ao conhecido Salmo 23, né, verso 1, nós podemos entender que plenamente a figura do pastor, essa é uma coisa que eu sempre pergunto, dá para a gente ter uma visão plena, né, entender aí essa figura do pastor sem considerar o contexto do mundo antigo? Nós sabemos que o pastor protege, ele guia, cuida das suas ovelhas. Nesse sentido, a resposta seria sim, mas também não. Nos tempos bíblicos, os pastores exerciam essa mesma função como pastores modernos, né? No entanto, se não conhecemos o uso simbólico da figura do pastor no Antigo Oriente, nós vamos perder uma camada significativa aí e muito importante. Porque na Antiguidade Oriental, os reis frequentemente se referiam a si mesmos como pastores do seu povo. E assim, então, ao lermos o Salmo 23 com esse pano de fundo, nós compreendemos uma mensagem poderosa. O Senhor é o verdadeiro pastor-rei. Vocês estão aí? Vamos correr, porque eu quero terminar isso aqui hoje. Eu vou entregar tudo para vocês aí.
Eu vou entrar agora em figura de linguagem, que é importante. Nós vamos citando os textos sagrados e vocês vão vendo aqui, tá bom? Nós vamos entrar agora, falar sobre, feito essa parte de regras fundamental para interpretar a Escritura. Nós falamos aí esses pontos, falamos o que deve se considerar, e agora eu quero falar sobre essa figura de linguagem, tá bom? Dentro do texto sagrado, para quem vai interpretar a Bíblia, para quem vai estudar a Bíblia, é importante que a gente entenda essas figuras de linguagem, que é o ponto 6 de vocês aí. Então, a linguagem bíblica, ela é rica, ela é muito rica em figuras e símbolos. E isso ocorre porque as coisas espirituais são de uma profundidade ímpar e muitas vezes só pode ser entendida aí por meio de comparações com objetos e situações comuns. Então, ao narrar sua experiência no céu, João utiliza muitas comparações, como se percebe pelos frequentes termos aí, semelhante, e outro exemplo, como. Então, imagine um mergulhador do Caribe tentando explicar para um habitante da região do Himalaia como é um polvo. Se ele tiver uma foto, é fácil. Se não tiver, ele vai ter que utilizar comparações. Então, é isso que ocorre com as verdades e as realidades espirituais. Ele vê algo espiritual, mas só que outra pessoa não viu, não sabe como é, não tem como tirar uma foto. Então eu preciso fazer um comparativo. Então aí que entra a questão dos símbolos. São explicados de forma simbólica, ou metafórica, ou até mesmo parabólica, né? E isso não tira o valor da interpretação literal. É importante entender que literal e literalista não são a mesma coisa. Ok, gente? Então, quando a Bíblia diz, por exemplo, que as árvores baterão palmas, é óbvio que trata-se aqui de uma figura de linguagem conhecida como prosopopeia, ou a personificação aqui, em que as ações e sentimentos são atribuídos a seres inanimados. É a prosopopeia que você conhece. A Bíblia usa muito a figura de linguagem e prosopopeia, por sinal, há muitas. E a interpretação é clara, é um estado de felicidade plena. Então nós vamos conhecer aqui, nesse vídeo de hoje, nessa aula, um pouco dessas figuras de linguagem, figuras de retórica ou figuras de estilo aí, que nos ajudarão a entender boa parte da linguagem bíblica. Pastor, vou ter que sair, estou em São Vicente. Maravilha, Deus abençoe. Nós continuamos aqui, essa aula fica gravada, vocês podem depois assistir quando vocês tiverem disponibilidade de tempo aí, tá bom, gente? Então, primeira delas, a metáfora. A metáfora, então, consiste aí em empregar um termo com significado diferente do habitual, com base numa relação de similaridade entre o sentido próprio e o sentido figurado. Ou seja, a metáfora, ela implica aí numa comparação entre o que é conectivo, comparativo, fica subentendido isso. Então, essa figura tem aí por base alguma semelhança entre dois objetos ou fatos, caracterizando então um com o que o próprio é do outro. Vou dar um exemplo aqui, ficar mais fácil com um exemplo para você entender. Ao Jesus dizer, eu sou a videira verdadeira, aqui caracteriza-se com o que o próprio essencial essencial da videira. E ao dizer aos discípulos, vós sois as varas, caracterizando com o que é o próprio das varas aí, para uma boa interpretação dessa figura, nós perguntamos o que caracteriza a videira? Ou para que serve principalmente? Na resposta a tais perguntas, essa explicação da figueira, vai ficar claro. Para que serve uma videira? Para transmitir seiva e vida às varas. A fim de quê? De que elas produzam uvas. Então, a videira, para que serve a videira? Para transmitir seiva e vida às varas, que são esses ramos. A fim de quê? De produzirem uvas. Por isso aqui, no sentido espiritual, está apontando para Cristo. Qual a videira, ou tronco verdadeiro, comunica vida e força aos crentes para que, como as varas produzem uvas, eles produzam frutos, que é do cristianismo. Então, a videira, as varas e os frutos.
Cristo, você e os frutos. Proceda-se aqui do mesmo modo na interpretação de outras figuras do mesmo tipo, como por exemplo, eu sou a porta, eu sou o caminho, eu sou o pão vivo. Veja as metáforas. Vós sois a luz, o sal, edifícios de Deus, e dizer aquelas raposas, observe, são os olhos, a lâmpada, os olhos são as lâmpadas do corpo. Judá é o leãozinho, tu és a minha rocha, a minha fortaleza, só o escudo é o Senhor Deus. A casa de Jacó será fogo, e a casa de José chama-se casa de Esaú, restolho, que está aí, eu citei alguns textos, né, de João, 15, 10, Mateus, Coríntios, Gênesis, Salmos, ou seja, veja, esses textos usam de forma rica a Bíblia é rica e há muitas metáforas, ou seja, que apontam para uma realidade, para um paralelo aí. Nós temos outra figura de linguagem, que é a sinédoque. Faz-se então uso desta figura quando se toma aí a parte pelo todo, ou todo pela parte. O plural pelo singular, o gênero pela espécie, ou vice-versa. Exemplos aqui, ó. Toma a parte pelo todo do salmista ao dizer, por exemplo, minha carne repousará segura, em lugar de dizer meu corpo ou meu ser, que seria o todo, sendo a carne parte do seu ser. Essa é o que a gente chama de sinédoque, o Salmo 16 e 9. Toma o todo pela parte, o apóstolo, quando ele diz sobre a ceia do Senhor, todas as vezes que beberdes o cálice, em lugar de dizer beberdes do cálice, isto é, parte do que há do cálice. 1 Coríntios 11, 26. Tomam também, por exemplo, o todo pela parte, os acusadores de Paulo, quando eles dizem este homem é uma peste e promove sedições entre os judeus, disperso por todo mundo. Então, significando aqui, por aquela parte do mundo ou do Império Romano, que os apóstolos haviam alcançado com a pregação. Então, é Atos 24 e 5. Isso a gente chama de sinédoque, para definir novamente. É uma figura quando se toma em parte pelo todo ou todo por uma parte, plural pelo singular, gênero pela espécie, ou vice-versa. Uma outra figura, a metonímia. Enquanto então que a metáfora se baseia numa relação de similaridade de sentidos, a mitonímia assenta numa relação de contiguidade de sentidos. Então, na metáfora, o transporte de sentido opera-se por meio de uma semelhança ou uma analogia, por exemplo. Na metonímia, a transposição do sentido realiza-se através de uma relação, existindo tanto as variedades de metonímias quanto o tipo de relação. Essa expressão metonímia do grego metanonimia, que é mudança de nome, tá? Essa é a ideia do grego dela, metonimia, que o acento não é forte no final aí, e consiste o quê? Em designar uma determinada realidade por meio de um termo que se refere a outra realidade, mas entre as quais existe uma relação. Ou seja, a associação que se estabelece entre X e Y, entre duas realidades, entre duas ideias, é o resultado de uma relação por contiguidade e não por semelhança. A metonímia funda-se, então, em relação de causalidade, procedência ou ascensão entre duas palavras que se interligam. E isso implica alteração de sentido de uma palavra ou expressão, pelo acréscimo de outro significado ou já existente, quando entre eles existe uma relação de contiguidade, de inclusão, de implicação, de interdependência, de coexistência. Por exemplo, quando nós dizemos assim, as cãs, que é cabelos brancos, eles inspiram respeito. Nós estamos empregando cãs por velhice, tá? Por velhice, porque os cabelos brancos indicam que a pessoa é idosa e, consequentemente, com muita experiência vivida. Pegaram? Emprega-se essa figura na Bíblia também quando se entrega a causa pelo efeito, ou o sinal, ou símbolo pela realidade que indica o símbolo. Por exemplo, vale-se Jesus dessa figura quando ele empregou a causa pelo efeito, quando ele disse, eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos.
em lugar de dizer que tem os escritos de Moisés ou dos profetas, ou seja, o Antigo Testamento. Ao invés de falar o Antigo Testamento, ele falou, eles têm Moisés e têm os profetas. Outro também emprega também o sinal aqui, o símbolo, pela qualidade que indica o sinal, quando Pedro disse, por exemplo, se eu não te levar, não tens parte comigo. Ou desculpa, se eu não te lavar, Jesus falando com Pedro, tu não tens parte comigo. Aqui Jesus ele emprega o sinal de lavar os pés pela realidade de purificar a alma, porque faz saber que o ter parte com ele não depende de lavagem de pés, mas da purificação da alma. João 13:8 fala assim. E do mesmo modo, João faz uso das figuras também, pondo o sinal pela realidade, quando ele indica o sinal dizer, o sangue de Jesus, seu filho, nos purifica de todo pecado. Que é evidente que aqui a palavra sangue indica toda a paixão, a morte expiatória de Jesus. Única coisa eficaz para satisfazer pelo pecado dele purificando os homens. Nós chamamos isso, então, de metonímia. Uma outra figura de linguagem que a Bíblia usa. Estamos falando sobre figura de linguagem na Bíblia, que a Bíblia usa para poder expressar os seus textos. E nós, então, entendemos, lendo esse conceito, entendemos o que ela quer dizer para melhor interpretação. Uma outra figura de linguagem é a prosopopeia. Essa figura de linguagem é usada quando se personifica as coisas que são inanimadas e atribuindo, então, essas coisas, os efeitos, as ações das pessoas. Por exemplo, o apóstolo, ele fala da morte como de uma pessoa que pode ganhar vitória ou sofrer derrota, a perguntar, onde está, ó morte, o teu aguilhão? Está perguntando para a morte. Lá em Coríntios 15:55, primeira carta de Paulo aos Coríntios. Então emprega aqui o apóstolo Pedro a mesma figura, falando do amor também, referindo-se à pessoa que ama, quando diz, o amor cobre multidão de pecados. 1 Pedro 4:8. Então, como é natural, ocorre com frequência essas figuras de linguagem aqui na linguagem poética do Antigo Testamento, dando assim uma formosura, vivacidade e animação extraordinárias aqui, como por exemplo, ao prorromper o profeta, os montes e os outeiros romperão em cânticos diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas. Lá Isaías 55:12. Aqui convirá observar que em casos como esses, não se trata somente de uma personificação das coisas inanimadas, mas de uma simbolização pelas mesmas, representando nessas passagens os montes e outeiros, pessoas eminentes, e árvores, pessoas humildes. Montes pessoas eminentes, árvores, pessoas humildes. Uns e outros de regozijo, louvando ao Redentor ante os seus mensageiros. Outro caso de personificação grandiosa ocorre também no Salmo 85, 10 e 11, onde se faz referência aí à abundância de bênçãos próprias do reinado do Messias nesses termos. Observe, encontraram-se a graça e a verdade, a justiça e a paz se beijaram. Veja, justiça e paz se beijando. Da terra brota a verdade, do céu a justiça baixa o seu olhar. Essas são a figura de linguagem que nós chamamos de prosopopeia, que é da vida a seres inanimados. Nós temos também uma outra figura de linguagem que é a ironia. A ironia consiste, então, o que é, né? Dar essa sensação de louvar o que se pretende, na verdade, se condenar. Quando você é irônico, isso aqui é mais conhecido, a gente usa muito no nosso dia a dia, né? Em exprimir suas intenções por antifrases ou antífrases, né? Em dizer o inverso do que se pretendia deixar entender. Com a ironia, então, pretende-se sugerir aqui o contrário daquilo que se diz com as palavras. A ironia assemelha-se à hipocrisia, mas combatendo-a com as armas que esta mesma utiliza. Então, como a ironia está especialmente exposta ao perigo da incompreensão, ou seja, é obscurista, é o contexto que determina o seu real sentido e ganha particular evidência por meio dessa pronunciação, a expressividade do tom com que é produzida, né? Então faz-se uso aqui dessa figura quando se expressa o contrário do que quer dizer
porém, sempre de tal modo que se ressalta aqui o sentido verdadeiro. Por exemplo, Paulo emprega essa figura quando ele chama os falsos mestres de os tais apóstolos, abre aspas, entre aspas, né? Dando a entender ao mesmo tempo que de modo nenhum são apóstolos. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 5, 12 e 11. Você pode ver também o capítulo 11, versículo 13. Da mesma figura também vale-se o profeta Elias, quando no Monte Carmelo, por exemplo, disse os sacerdotes lá, do falso Baal, clamai em altas vozes e ele despertará, dando-lhes a compreender aqui, por sua vez, que era de todo inútil gritarem. Ele está sendo irônico, 1 Reis capítulo 18, versículo 27. Jó faz essa figura, usa essa figura também, quando ele diz aos seus amigos, vós sois o povo e convosco morrerá a sabedoria. Ele está sendo irônico, fazendo saber que estava longe, muito longe de serem sábios, lá em Jó capítulo 12. Uma outra figura de linguagem é a hipérbole. Vocês estão aí, gente? Já estamos quase caminhando para o final. Hoje eu vou concluir isso aqui porque é o final do livro e preciso entregar isso para vocês. Vocês já têm as 5 aulas lá gravadas, mas essa aqui é uma aula extra porque ficou faltando e prometi que eu gravaria. Uma outra figura de linguagem é a hipérbole. Na linguagem corrente, seu domínio se preferencia a hipérbole, então consiste em utilizar termos excessivos e impróprios, como genial, fantástico, sublime, ignóbil, execrável, etc. E comparações irrealistas, forte como um touro, por exemplo, e também abuso aí de superlativos. Essas são as hipérboles. Então, no fundo, na linguagem corrente ou na linguagem literária, essa hipérbole corresponde sempre ao exagero, tá? Seja do real ou do imaginário, por exemplo, por excesso ou também por defeito. Então, a hipérbole ela possui efeitos poéticos evocativos e serve também na retórica para despertar pateticamente no público afetos partidários e na poesia para a criação afetiva de imagens que ultrapassam a realidade, né? Enfatizando desse modo uma determinada ideia. Então, a hipérbole pura é um sobrepujamento gradual de sinônimos que são amplificantes que acabam por ultrapassar os limites da credibilidade, ou seja, exagero mesmo. É a figura pela qual se representa uma coisa como muito maior ou menor do que a realidade é, para apresentá-la viva à nossa imaginação. Então, tanto na ironia como na hipérbole, são poucos usados nas escrituras, porém, algumas outras vezes ocorrem. O exemplo aqui, ó. Fazem uso da hipérbole os exploradores da terra de Canaã. Quando voltaram para contar o que eles tinham visto ali, ó, o que eles disseram. Vimos ali gigantes e éramos como nossos próprios olhos, como gafanhotos, ó exagero. E as cidades são grandes, fortificadas até os céus. Veja, vai em Números 13, 33 e repete Deuteronômio 1 e 28. Daí se vê que os exploradores falavam como se costuma entre nós ao dizer, uma pessoa, por exemplo, aí, já lhe avisei 1000 vezes. Você não falou 1000 vezes, mas você fala, já falei 1000 vezes sobre isso. Querendo dizer somente, já avisei muitas vezes. Tá? Isso é o que a gente chama aí de hipérbole, né? Esse exagero. Também João faz uso dessa figura de linguagem quando ele diz, porém ainda muitas outras coisas Jesus fez, se todas elas fossem relatadas, uma por uma, creio que nem no mundo inteiro caberia livros que seriam escritos. É uma expressão usada, que João está falando isso. Uma outra que é utilizada também, figura de linguagem, nós chamamos de alegoria. Alegoria. A alegoria, na verdade, é uma acumulação de metáforas, referindo-se ao mesmo objeto. É uma figura poética, que consiste também em expressar uma situação global por meio de uma outra que evoque e intensifique o seu significado. Na alegoria, todas as palavras são transladadas para um plano em comum e oferecem 2 sentidos completos e também perfeitos, um preferencial e o outro metafórico. Tá? Então, a alegoria bíblica, ela consta de várias metáforas unidas, cada uma delas apresentando realidade correspondentes. Isso aqui tem que ter muita atenção, porque tem que tomar cuidado com as alegorias. Costuma ser tão palpável a natureza figurativa da alegoria que uma interpretação ao pé da letra quase que é impossível. E, às vezes, a alegoria está acompanhada com uma parábola da interpretação que exige. Exemplos aqui.
Vamos ver uma exposição alegórica que Jesus faz quando ele diz: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu lhe darei pela vida do mundo é a minha carne. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna. João capítulo 6, João capítulo 6, versos 51 a 65. Essa alegoria, ela tem uma interpretação na mesma passagem das Escrituras. Tá bom? Outra alegoria apresenta o salmista no Salmo 80, verso 8 a 13, representando os israelitas, sua transladação do Egito a Canaã e sua sucessiva história sob as figuras metafóricas de uma videira com suas raízes e ramos, a qual, depois de transladada, lança raízes e se estende, ficando, porém, aí mais tarde estropiada pelo javali da selva e comida pelas bestas do campo, representando o javali e as bestas aí, poderes gentílicos. Tá? Ainda outra alegoria que nos apresenta o povo israelita sobre as figuras de uma vinha em um lugar fértil, a qual, apesar dos melhores cuidados, não dá mais uvas silvestres. E também essa alegoria está acompanhada de uma explicação correspondente, porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel. Lá explica isso. E os homens de Judá são a planta dileta do Senhor, a predileta do Senhor. Lá em Isaías capítulo 5, versículo 1 a 7. Uma outra figura de linguagem que também é apresentada é a fábula. A fábula é uma alegoria histórica, pouco usada nas Escrituras, né, na qual um fato ou uma circunstância se expõe em forma de narração mediante a personificação de coisas ou animais. O exemplo nós vemos em 2 Reis, por exemplo, 14:9. O cardo que está no Líbano mandou dizer ao cedro que lá está: da tua filha por mulher ao meu filho. Mas os animais do campo que estavam no Líbano passaram a pisar no cardo. Essa figura de linguagem aqui utilizada é a fábula. Com essa fábula, Joás, aqui, rei de Israel, ele corresponde ao repto de guerra aqui, ao resto da guerra que ele havia feito, Amazias, que era rei de Judá. Joás compara-se a si mesmo aí ao robusto cedro do Líbano e humilha o seu orgulhoso contendor aí, igualando a um débil cardo, desfazendo toda a aliança entre os dois e também predizendo a ruína de Amazias com expressões de que os animais do campo pisaram o cardo. Então, isso é uma fábula sendo usada pelo rei para falar algo. Uma outra figura de linguagem, estamos correndo para concluir, é o enigma. O enigma também é um tipo de alegoria, porém sua solução é difícil e também é abstrusa. Um exemplo: Sansão propôs aos filisteus o seguinte: do comedor saiu a comida, do forte a doçura. Juízes capítulo 14. A solução encontra sobretudo também no trecho bíblico. Entre os outros ditos de Agur aqui, encontramos também em Provérbios 30, verso 24, o enigma seguinte: há 4 coisas muito pequenas na terra que, porém, são mais sábias que os sábios. Esse enigma também tem sua solução na mesma passagem em que se encontra Provérbios 30 e 24. Tá? Uma outra figura de linguagem é a parábola. Parábola. O termo grego para parábola significa desvio do caminho, mas desviar-se aqui não equivale necessariamente a perder-se. Okay? No fundo, recorre-se a uma forma aí poética para revelar uma realidade abstrata, ou utilizando-se um osímero, né? Eu falo, trata-se de um revelar por ocultação. Na parábola, assiste-se uma espécie de desvio em relação à literalidade da mensagem, identicamente ao que sucede aí com o desvio à norma, traço, característica essencial do fato que é estilístico. Uma parábola ela pode ser inventada, mas um acontecimento histórico ou uma anedota pode servir de parábola fora de tempo, o que explica aí o sentido proverbial de certas expressões. Então, as parábolas do Evangelho adquiriram um sentido exemplar aqui e integram-se no discurso de igual modo. Então, uma parábola é uma espécie então, de alegoria apresentada sob forma de uma narração, relatando fatos naturais ou acontecimentos possíveis, sempre com o objetivo de declarar e ilustrar
Acho que a expressão ilustração é muito usada nas pregações, por exemplo, hoje, no tempo de Jesus, parábola, hoje ilustração, umas várias verdades aqui importantes. Um exemplo, Lucas 18, 1 a 7. Jesus expõe aqui a verdade de que é preciso orar sempre sem se desfalecer. Para aclarar e imprimir nos corações essa verdade, ele serve-se do exemplo aqui, a parábola de uma viúva e de um mau juiz, que nem teme a Deus, nem tem respeito aos homens. Então, comparece a viúva perante o juiz, pedindo justiça contra o seu adversário. Porém, o juiz não faz caso, mas em razão de voltar e molestá-lo, a viúva consegue que o juiz injusto lhe faça justiça. E assim Deus ouvirá aos seus, que ele clama dia e noite, embora pareça demorar em defendê-los. Então, uma parábola que tem por objetivo ilustrar várias verdades é do semeador, por exemplo, lá em Mateus 13, 3 a 8. Aliás, aqui é importante, é exatamente nessa parábola que fica claro o porquê que Jesus falava em parábola. Diferente do que muita gente ensinava, que às vezes alguém fala em parábola, Jesus falava em parábola para eles entenderem, o texto diz exatamente o contrário. Apesar de eu entender essa ideia de que as pessoas dizem que você usa ilustração para revelar algo espiritual, mas de fato, quando Jesus falava em parábola, Jesus explicava aos seus discípulos, mas as pessoas que ouviam não entendiam. E está aqui no capítulo 13 explicando que Jesus falaria para eles, mas seria oculto. Aos filhos era revelado, mas quem não era filho ficava sem entender. Tá? Então, essa parábola do semeador, Mateus 13 aqui, cuja semente cai na terra em 4 pousos diferentes, necessitando cada uma de sua interpretação, veja o verso 18 e 25. Várias verdades são declaradas também aqui pelas parábolas da ovelha perdida, da dracma perdida, do filho pródigo. Outros tantos sucedem aí, como o do fariseu publicano, que é lá em Lucas 18, 10. Quanto à correta interpretação, compreensão e interpretação das parábolas, é preciso observar o seguinte. Primeiro, deve-se buscar o seu objetivo. Em outras palavras, qual é a verdade ou quais as verdades que ilustra. Tem que saber isso. Encontrando isso, tendo essa explicação da parábola, nota-se que às vezes consta objetivo na sua introdução ou no seu término. Outras vezes descobre-se esse objetivo tendo presente o motivo com que foi empregado. Segundo, nós devemos ter em conta aqui os traços principais da parábolas, deixando-se de lado o que lhe serve de adorno ou para completar a narrativa. Jesus mesmo nos ensina aqui a proceder assim na interpretação das suas próprias parábolas. Como existe o perigo de equivocar nesse ponto, nós vamos aclará-lo chamando aqui atenção para Lucas 11, versos 5 a 8. Nessa parábola, Jesus ilustra a verdade de que é necessário orar com insistência, valendo-se do exemplo de uma pessoa que necessita de 3 pães. É noite e vai pedi-los emprestados a um amigo que já tem porta fechada e está deitado, bem como seus filhos. Esse amigo preguiçoso não quer levantar-se para dá-los, mas, por força da insistência e importunação do pedido, o homem consegue o que deseja. É fácil ver que aqui é o homem necessitado e suplicante quem nos oferece o bom exemplo e representa o cristão na parábola. Igualmente fácil é entender que seu amigo representa Deus. Porém, que absurdo seria interpretar aqui tudo o que se disse do amigo aplicando-se a Deus. A saber aqui que tem porta fechada, estando ele e seus filhos deitados, sendo preguiçoso, não quer se levantar-se. É evidente aqui que esta parte constitui o que nós chamamos de adorno da parábola e que se deve deixar de lado por não corresponder e se aplicar à realidade. Vocês estão entendendo? Isso aqui é importante. Então nós observamos aqui, pois, é sempre a totalidade da parábola e suas partes principais, fazendo caso omisso de seus detalhes. Terceiro, não se esqueça, na parábola, não se esqueça de que as parábolas, como as demais figuras, servem para ilustrar doutrinas e não para produzi-las. Então, muito cuidado para não querer tirar uma doutrina de parábolas, tá bom? Alguém citou a questão do rico e Lázaro, aqueles que vão para o seio de Abraão, outro vai para o lugar de tormento. Ali não é parábola, tá bom? Importante dizermos isso aí. Uma outra figura de linguagem é a símile,
que é a símile? A símile consiste, como o próprio nome indica aqui, em comparar dois seres fazendo uso de conectivos apropriados. Por exemplo, esse líquido é azedo como limão. A jovem estava branca qual uma vela. Não é? Então, essa figura retórica, denominada símile, procede aqui da palavra latina similis, que significa semelhante ou parecida a outro. A palavra é definida da seguinte maneira pela Enciclopédia Brasileira de Mérito, abre aspas, semelhante, analogia, qualidade do que é semelhante, comparação de coisas semelhantes. E a Bíblia contém numerosos e belíssimos símiles quais janelas de um edifício deixa penetrar a luz e contemplar o maravilhoso mundo de Deus. Símile, então, consiste em denominar uma coisa empregando o nome de outra, na qual esperança que o leitor ou o ouvinte reconhecerá, então, a semelhança entre o sentido real e o sentido de comparação. O Senhor Jesus, ele empregou a respeito de Herodes o qualificativo daquela raposa, por exemplo, o que constituía uma metáfora. Se houvesse dito que Herodes era como a raposa, teria empregado a figura retórica denominada símile. Entende? Quando ele fala aquela raposa, é metáfora. Se falasse como a raposa, seria questão de símile. Mas nesse caso teria então faltado força ao astuto rei de que o Senhor não necessitou dizer que Herodes era como a raposa. No símile, então, emprega-se para comparação a palavra como ou outra similar, enquanto na metáfora ele se prescinde. Então, vamos ver aqui mais alguns exemplos dessa figura de linguagem, a símile, tá bom? Por exemplo, pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para os que o temem. Aqui é uma símile. Como o pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Símile. Pois ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Mesma coisa. Quanto ao homem, os seus dias são como a relva, como a flor do campo. Assim ele floresce, pois soprando nela o vento, desaparece e não conhecerá daí em diante o seu lugar. Outra série de símbolos aqui, nós encontramos em Isaías capítulo 55, no versículo 8 a 11, temos as símbolos de rara beleza, como por exemplo aqui, ó, como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, assim que primeiro regam a terra e fornece e fecunda, e a façam brotar para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sai da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Os símbolos, então, escolhidos, diz o doutor Deletin em seu comentário bíblico de Isaías, tem profundo significado alusivo. Então, assim como a neve e a chuva são causas imediatas de crescimento e também da satisfação que proporciona o produto colhido, assim também a palavra de Deus abranda, refresca o coração humano, transforma esse coração em um terreno fértil, vegetativo. Então, a palavra de Deus proporcionou também ao profeta, o semeador, a semente para semear, o qual traz consigo o pão que alimenta a alma aí. O homem vive de toda a palavra que sai da boca de Deus, como diz Deuteronômio 8 e 3. Outros dois símiles também eficazes relativos ao poder da palavra de Deus estão em Jeremias 23, 29, que diz assim, ó, não é a minha palavra fogo, diz o Senhor, e o martelo que esmiuça a penha? Compare a poderosa metáfora de Hebreus capítulo 4, versículo 12. Faz um comparativo. O profeta Isaías também, em 1,18, mediante dois símiles familiares, dá a conhecer as promessas de que Deus de Deus relativo ao perdão e à limpeza. Ainda que os vossos pecados são como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que são vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. O profeta Isaías nos diz também que os perversos são como o mar agitado, que não se pode aquietar, cujas águas lançam de si lama e lodo. O mesmo profeta compara o justo a um jardim regado, né? A um manancial inesgotável, lá em Isaías 57, 20.
58:11. Então, nada é mais inconstante que as ondas marinhas impulsionadas pelo vento. A elas compara o apóstolo Tiago 1:6, por exemplo, o crente variável e vacilante que oscila entre a fé e a dúvida. Peça com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Veja, muito símile nas Escrituras. A tradução desse versículo para o inglês, feita por Moffat, vertida livremente para o português, diz assim, ó: somente peça com fé, sem duvidar jamais, porque o homem que duvida é como a onda do mar, que gira em redemoinho e flutua, impressionada pelo vento. Então, os símiles da Bíblia são os quais aí, gravações famosas de grandes valor artístico que acompanham as verdades, as quais sem esse auxílio seriam captadas fracamente esquecidas com facilidade. Uma outra figura é a interrogação. A palavra interrogação procede de um vocábulo latino, significa pergunta, você já conhece bem, mas nem todas as perguntas são figuras de retórica, somente quando a pergunta encerra uma conclusão evidente e que é uma figura literária. A Enciclopédia Brasileira, Mérito, define a interrogação da seguinte maneira: figura pela qual o orador se dirige ao seu interlocutor ou adversário ou público em tom de pergunta, sabendo de antemão que ninguém vai responder. O exemplo: não fará justiça o juiz a toda a terra? Lá em Gênesis 18:25. Isso equivale a dizer que o juiz de toda a terra fará o que é justo. Não são todos eles espíritos ministradores enviados para o serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Lá de Hebreus 1:4. Nesse versículo, o ministério nobre dos anjos se considera um fato aqui incontrovertível. Essa é a palavra. As interrogações que se encontram em Romanos 8:33 e 35 constituem também famosos exemplos do poder e do uso dessa figura literária. A mente, em forma instintiva, vai de pergunta a resposta, uma atitude assim triunfal. Quem tentará acusação contra a lei de Deus? É Deus quem o justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu antes, quem ressuscitou, a qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, a fome, a nudez, o perigo, a espada? Jesus, porém, disse: Judas, com um beijo traz o filho do homem? Palavras que equivalem a dizer: Judas, tu entregarás o filho do homem com um beijo? Não é? No livro de Jó há muitas interrogações, aqui também nós temos alguns exemplos. Porventura não sabes tu que desde todos os tempos, desde que o homem foi posto sobre a terra, o júbilo dos perversos é breve e a alegria dos ímpios momentânea? Jó 20, verso 4 a 5. Porventura desvendarás os arcanos de Deus e penetrarás até a perfeição do Todo-Poderoso? A resposta de Deus no meio de um redemoinho, capítulo 38 a 40, está expressa de uma maior parte aqui por meio de interrogações. Então, interrogação é outra figura. A antítese, vou falar sobre antítese e aí nós já encerramos com o clímax. Essas duas aqui encerram as nossas figuras de linguagem e nós então terminamos a aula de hoje. Vamos falar então sobre a antítese. Antítese. A antítese é uma figura de construção, como também de pensamento. Enquanto procedimentos literários, sobretudo poético, a antítese, ela não consiste aqui em confrontar dialeticamente teorias expostas, mas sim em jogar com o contraste, em permiti-los aí por meio de construções compactas e também bipolares. Então, a antítese poética, ela não pretende resolver e muito menos elucidar as contradições do universo ou dos pensamentos. Ela pretende somente exprimir todo o claro escuro da vida através de expressões intuitivas. E esta figura de linguagem, ela reside aqui na oposição dos contrastes e em estado puro e na forma mais ou menos simétrica que os coloca em relevo. Então, a significação ideológica que daí se pode retirar pertence a outro domínio. Então, esse vocábulo ele procede da palavra latina antíteses, que tem como significado colocar uma coisa contra a outra, e a Enciclopédia Brasileira, Mérito, nos dá a seguinte definição:
inclusão na mesma frase de duas palavras ou dois pensamentos que fazem contraste um com o outro. Trata-se de uma figura de retórica muito eficaz que se encontra em muitas partes das Escrituras. O mal e o falso servem de contraste ou fundo que se realce o bom e ao verdadeiro. Exemplos. O discurso de despedida de Moisés, lá em Deuteronômio 27 a 33, consiste aqui numa notável série de contraste ou antítese. Note-se aqui se encontra Deuteronômio 30 e 15 que diz: vê que propõe hoje vida e o bem, morte e o mal. Veja a antítese entrando aqui. Temos aqui então um contraste ou antítese dupla, no caso. Também no versículo 19, olha, os céus e a terra tomam hoje como testemunha contra ti de que propus a vida e a morte, a bênção e a maldição, duas antíteses. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua descendência. E o Senhor Jesus apresenta também no seu Sermão da Montanha numerosas antíteses. Note que aparece em Mateus 7, versículo 13 e 14. Entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que produz a perdição. E são muitos os que entram por ela, porque estreita é a porta e apertado o caminho que produz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. O Senhor Jesus estabelece contraste ou antítese entre a porta estreita e a larga, entre o caminho estreito e o largo, entre os dois destinos e a vida de destruição. Entre o pouco e muito, temos aqui também uma quádrupla, né, antítese, entre o versículo 17 e 18, que se contrasta a árvore má e os seus maus frutos com a árvore boa e seus bons frutos. No versículo 21 a 23, o Senhor efetua um contraste entre duas pessoas. Uma professa obediência e a outra divina, sem praticar, enquanto a outra realmente pratica obediência. Nós vamos ilustrar, então, a seguir aqui a diferença mediante uma extraordinária e múltipla antítese, do versículo 24 a 27. Então, nosso Senhor Jesus dá por concluído aí seu maravilhoso discurso escatológico, refere-se às coisas finais, como a morte, o juízo, o estado futuro, nos capítulos 24 e 25 de Mateus, empregando aqui gradação ou clímax de caráter antitético. Você observa isso nos textos. E em 2 Coríntios 30, 6, 18, Paulo estabelece também um contraste entre a antiga aliança e a nova aliança, entre a lei e o evangelho, empregando para isso uma série notável aqui de antítese, que pode ser convenientemente preparadas aqui em colunas paralelas. Romanos 6, 23, o apóstolo Paulo, ele contrasta a morte com a vida eterna e o salário do pecado com o dom gratuito de Deus. E no livro de Coríntios, o apóstolo Paulo nos proporciona aqui uma série de antíteses relacionadas com sua própria experiência mediante aí antíteses cuidadosamente selecionadas, demonstrando aí a loucura do cristão que se agrilhoia ao mundo. Em 1 Coríntios 15, 35 e 38, dá por terminado o seu poderoso argumento e relativo à ressurreição, mediante aí um abundante número de antítese, semelhante à descarga de uma metralhadora, literalmente. Agora, para encerrar, nós vamos falar sobre esse clímax ou graduação. É a última figura de linguagem que nós falaremos aqui. Essa figura de linguagem que nós vamos falar agora. Essa é a última, tá, gente? Clímax ou graduação. Vamos lá, então? Então, nós temos aqui, para finalizar a nossa aula de hermenêutica, nós temos, então, essa figura de linguagem que nós chamamos de clímax ou graduação. Essa palavra clímax ou graduação procede do latim clímax e este do grego clímax, que significa escala, no sentido figurado da palavra aí. A Enciclopédia Brasileira Mérito nos proporciona a seguinte definição da palavra graduação, abre aspas, concatenação dos elementos de um período, de um modo, a fazer com que cada um comece com a última palavra do anterior, amplificação,
a apresentação de uma série de ideias em progressão ascendente ou descendente. Também se diz clímax. Essa fecha aspas. Então, o essencial é que exista avanço ou progresso na oração. Parágrafo, tema, livro ou discurso, né? Então, a maioria dos sermões, bem como preparados, tem mais de uma graduação e termina mediante uma graduação final de caráter extraordinário. A gradação, ela pode, então, consistir em poucas palavras ou pode também estender-se por todo o discurso ou livro também. Pode também consistir em palavras soltas, preparadas aí de tal maneira que leve em mente a progressão gradual, ascendente, ou pode também consistir em uma série de argumentos que explodem um triunfal culminação, como argumento incontrovertível da ressurreição, lá em 1 Coríntios, capítulo 15. O grande capítulo da fé também de Hebreus 11 é um exemplo de um longo e poderoso clímax de graduação. Exemplo também o capítulo 8 de Romanos, é um maravilhoso clímax ou graduação. Começa com o vocábulo nenhuma condenação e termina dizendo que nenhuma criatura nos poderá separar. Então, para criar esse poderoso clímax ou graduação, o apóstolo então emprega uma série de gradações aí que a gente observa. Nós temos aqui também uma delas, lá em versículo 15 a 17. Porque não recebemos o espírito de servidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseado no qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. E se com ele sofremos, para que também com ele sejamos glorificados. Verso 15, verso 17. Nós temos então aqui os degraus da escala. Então, primeiro, estamos expondo o espírito de servidão e temor. Segundo, temos sido adotados. Terceiro, ao compreender os laços que nos unem a Deus, qual crianças, sussurramos a palavra Abba, que significa pai em aramaico. 4, até o Espírito dá testemunho da verdade e realidade dessa nova relação. 5, porém os filhos são herdeiros e também somos nós. 6, olha o clímax vindo. Somos herdeiros de Deus e de mais rico de todos. 7, estamos no mesmo pé de igualdade com Jesus e seu Filho, que é herdeiro de todas as coisas, Hebreus 1 e 2. E se sofremos com ele, nós temos o 8, também seremos glorificados com ele. Então temos aí, temos em segmento outra figura de gradação, nos versículos 29 e 30, que nós notamos aí como o apóstolo ascende, cúspide após o cúspide, conheceu, predestinou, chamou, justificou, glorificou. Depois de haver alcançado esta altura, poderá o apóstolo continuar subindo? Sim, leia o versículo 31 a 39. Note-se a base da nossa completa e absoluta confiança e segurança. Olha, observe, se Deus é por nós, quem será contra nós? Olha o 2. Se nos deu o livramento do seu Filho para que morresse por nós, como nos poderá negar a graça ou a bênção de que necessitamos? Terceiro, quem nos acusará? Pois que é Deus que nos justifica. 4, quem se atreverá a condenar-nos quando Cristo morreu para nos salvar? 5, e agora a destra de Deus como nosso advogado para interceder por nós. 6, quem nos separará do amor de Cristo, o amor que Cristo tem para conosco? Separar-nos-á por acaso a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo ou a espada? Veja aqui esse ápice, essa subida do texto, esse termo literário, o clímax, ou a gradação, é extraordinário aqui. Então, depois de haver aí alcançado esse plano, o apóstolo se detém, então, o suficiente para poder citar o Salmo 44, versículo 22, para demonstrar que, em época remota, o povo escolhido sofreu martírio por amor de Deus, insinuando assim que estamos também preparados para a mesma prova. Sim, nesses conflitos fazemos mais do que vencer. Logo aí, nos versículos 38 e 39, eleva-se a altura que produz vertigens, chegando aí logo a uma das gradações mais grandiosas de toda a literatura. E nós vamos recordar também aqui que no caso de Paulo não se tratava de um desdobramento oratório, tratava-se de plena confiança, né, e profunda convicção
do seu coração, e ficou demonstrada que a sua própria vida vitoriosa, lá em 2 Coríntios 11, 23, 27, e morte de 2 Timóteo 4, 6, 7. Note-se também os admiráveis e eloquentes clímax aí, ou gradações, Isaías capítulo 40 e 55, também Efésios 3, 14 e 21, e também Filipenses 2, 5 a 21. O anticlímax é o contrário do clímax, ou a gradação, e é com frequência empregado por escritores inexperientes também. Consiste em descer do sublime ao ridículo, ou colocar no final do escrito um discurso às frases menores. Que Deus abençoe vocês. Nós concluímos essa matéria hermenêutica, lembrando que hoje é uma aula só que faltava, né? Por isso somos breves aqui, corremos até para terminar essa aula. E você já tem as outras matérias aí. Espero que vocês vão bem. Tá a prova de vocês dia 8 aí. Nós estamos caminhando para o final, o ano já está se findando. Quero parabenizar você que está com a gente, não desistiu, permaneceu firme. Isso é maravilhoso. Que Deus possa abençoar vocês grandemente. Que Deus possa usá-los, como eu tenho dito aqui, nessa grande missão. Lembre-se, nós estamos estudando aqui, mas tudo, se vocês não colocarem em prática, não faz sentido. Esse material, a hermenêutica, como eu disse, ela é essa caixa de ferramentas. Você precisa usar essa caixa de ferramentas, usar esses meios. Quando você for estudar a Bíblia, você vai encontrar figuras de linguagem, você vai precisar considerar texto com texto, você vai precisar considerar a intenção do autor para fazer uma boa exegese do texto, que é aquilo que o texto diz, é do texto para você, nunca de você para o texto. A gente tem visto muitos equívocos nisso. Durante anos, o Salmo 23 foi deturpado por falta de uma boa exegese. Durante anos, o texto de Paulo dizendo posso todas as coisas naquele que me fortalece, foi desconsiderado o seu contexto e muita gente interpretou errado esse texto e até o viu como texto ruim, por não entender. O triunfalista usaram muito esse texto para persuadir, convencer, enganar muitas pessoas. Mas eu sei que vocês são aqueles que estão firmes, estudando, aprendendo para poder edificar-se a si próprio e também a igreja. Que Deus abençoe vocês mais uma vez, é uma alegria. Nós estamos já preparando as próximas aulas para vocês. Nós voltaremos aqui, quando a matéria for inserida para vocês, nós voltamos com as nossas aulas, aqui falando e investindo um pouco do nosso tempo também no ministério de vocês. Quero orar com vocês, encerrar. Continuamos firmes, estudando sempre, não pare de estudar. Lembra que vocês precisam da biblioteca de vocês, porque aqui é só um início, um empurrão, para que vocês cresçam em graça e conhecimento. Pai, te dou graças, mais uma vez obrigado nesta tarde, por poder estar com os teus filhos neste lugar, que o Senhor continue abençoando, prosperando cada um dos teus servos. Dê sabedoria e entendimento a eles, aonde eles estiverem sérios nesse contexto, Senhor, com graça, com autoridade, com poder na tua palavra. Eu oro, Senhor, grato por tudo que o Senhor é e tem feito em nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Deus os abençoe, tenha uma ótima tarde nas bênçãos de Deus.